Ao longo desta semana foram divulgadas imagens que mostram verdadeiras barreiras formadas por balsas de garimpeiros ilegais no Rio Madeira, a 120 quilômetros de Manaus. Essas balsas atuam como dragas que reviram o leito do rio em busca de ouro. O Ministério Público Federal no Amazonas divulgou uma recomendação em que pede ações emergenciais para a retirada dessas balsas. E em resposta, o IBAMA disse que a Polícia Federal vai desenvolver uma ação de combate aos garimpeiros ilegais nos próximos dias. Então, como se chegou a essa situação, né? Quais as consequências dessa exploração ilegal? O que é que está em jogo, né? Nessa atividade ilegal com consequências, repetimos, ambientais e sociais para a região. Converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, muita gente se diz surpresa com o que está acontecendo lá nessa região, com essas balsas de garimpeiros ilegais. Isso é uma novidade? Como é que se chegou a essa situação? Então, Roxane, aí nós temos uma conjunção de fatores que servem, né? Essa história toda ela serve como um exemplo do que vem acontecendo na Amazônia, não só no Rio Madeira, mas em outras localidades também. Segundo declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, né, que deu para o jornal Estado de São Paulo, ele diz que isso ocorre todos os anos, né, normalmente na região. Ou seja, não é uma novidade, né, primeira coisa. Segundo, por que essa atividade que é ilegal, ela permanece? Bom, há falta de fiscalização. Como todos nós sabemos, houve um desmonte das estruturas de fiscalização do IBAMA, ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, né? Houve nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, houve uma destruição completa, né, do Ministério e do IBAMA, né, das equipes de fiscalização, uma desestruturação muito grande disso. Então, não há fiscalização. E também há uma conivência de políticos locais que apoiam essa atividade em busca de votos. E também o vice-presidente Hamilton Mourão, ele disse também ao jornal Estado de São Paulo que há uma associação, tem ocorrido uma associação entre essa exploração ilegal e o narcotráfico, né? Então, muitas vezes, eles utilizam a mesma rota do narcotráfico para alimentar o contrabando do ouro extraído legalmente e também para trocar o ouro por drogas. Então, veja, temos aqui uma atividade que ocorre regularmente, há vários anos. É uma atividade legal, né? Essas embarcações, ao que consta, elas não teriam autorização para navegar, né? Autorização concedida pela Marinha, e também não tem autorização da Agência Nacional de Mineração, nem licenças ambientais para atuar dessa forma em busca de ouro. Um outro fato importante, eles utilizam mercúrio para separar o ouro, né, do sedimento do rio. Esse ouro acaba poluindo muito o Rio Madeira, seus afluentes, inclusive há estudos que mostram níveis anormais de mercúrio nos peixes da região. Né? Então, essa é uma demonstração, Roxane, do que acontece não só no Rio Madeira, mas em outros locais. Há garimpos que se desenvolvem em várias regiões, não há qualquer tipo de fiscalização, não há qualquer tipo de ação para coibir isso, e a coisa continua, né? E tem avançado muito nesse governo exatamente porque o presidente Bolsonaro, várias vezes, ele se manifestou a favor desses garimpeiros ilegais. Ele disse que essa atividade deveria ser legalizada e, na verdade, essa atividade ela pode ser exercida legalmente desde que se obtenha uma licença na Agência Nacional de Mineração e se obtenha licença ambiental para que isso seja feito. No entanto, isso não ocorre. Os garimpeiros, eles muitas vezes insistem nessa legalização,
né, porque isso facilitaria o comércio do ouro extraído irregularmente. Esse ouro extraído irregularmente ele vai alimentar o contrabando. Claro que o garimpeiro ele não vai receber por esse ouro o mesmo que ele receberia caso ele extraísse isso legalmente e inserisse na cadeia regular de comercialização. Então, nós tivemos já a oportunidade, uma ou duas vezes aqui na coluna, de mencionar o problema, né, vamos assim dizer, da tomada de áreas públicas em benefícios privados sem qualquer tipo de autorização da União, sem qualquer tipo de ressarcimento na União, e inclusive utilizando armamentos para defender essas áreas, que é o que os garimpeiros estão se propondo a fazer em retaliação a qualquer tipo de ação que venha a ser desenvolvida aí pelo governo, né, que promete fazer isso ao longo dos próximos dias. Ou seja, nós temos áreas aonde não prevalece a lei brasileira. São áreas que foram dominadas, é o que eu venho dizendo. O problema não é quando Bolsonaro ele falava muito, né, da internacionalização da Amazônia no início do governo dele. Eu falei, não há esse risco de internacionalização da Amazônia. O que há é o risco de desenvolver, vamos assim chamar de pequenos principados dentro da Amazônia, onde grupos privados eles começam a exercer o poder sem qualquer respeito às leis, às normas legais. Então, isso vem acontecendo exatamente por essa falta de cuidado, essa falta de fiscalização, e o absurdo é que o próprio vice-presidente ele diz, é uma atividade que ocorre há muito tempo na região. Né? Bom, é essa riqueza, é madeira, é ouro, eles dizem que ali é abundante, né? Ouro no Rio, dizem que ameaçam enfrentar os policiais federais, né? Jogando as balsas contra os policiais, enfim, estão tentando controlar a situação e, como eu disse rapidamente no início, professor, as consequências são ambientais, é óbvio, e sociais também para toda essa região, né? Não, sem dúvida. Primeiro, o garimpo, como eu disse, ele não é proibido, né? Inclusive ele é permitido pela Agência Nacional de Mineração desde que se obtenha, né, autorização adequada, se tenha autorização ambiental e tal. O problema do garimpo, um dos problemas, é que ele é muito ineficiente, né? A eficiência dele é muito baixa. Então, muitas vezes, o ouro disponível ali, ele é perdido, principalmente se for um ouro que tiver partículas muito finas, né? Isso é perdido nesse processo, que é um processo, não vou dizer assim rudimentar, porque ele assume proporções aí quase de um empreendimento médio de mineração, mas ele é pouco eficiente. Então, se perde o ouro. O ouro extraído irregularmente, ele, como eu disse, ele vem alimentando rotas de narcotráfico e também ele é muitas vezes utilizado no contrabando. Então, não há qualquer tipo de... Além de, né, incrementar uma atividade criminosa que é o narcotráfico, ele acaba sendo utilizado para benefícios próprios, né, de grupos que não vão ressarcir de nenhuma forma a União, né, pelo uso desse minério. Então, nós temos um recurso público que ele é fartamente utilizado de maneira irregular para benefício de pequenos grupos, alimentando o contrabando sem que haja qualquer tipo de ressarcimento para a União, sem que o Tesouro Nacional receba qualquer centavo a respeito disso. Então nós temos aí recursos sendo apropriados por grupos privados, né, sem qualquer tipo de autorização e até mesmo com a tolerância das autoridades. O prejuízo ambiental é muito grande, porque o simples fato de ficar ali revolvendo o leito dos rios, isso causa um problema muito sério para a fauna e flora lacustres. Há uma contaminação, como eu disse, muito grande, inclusive constatada por estudos científicos dos peixes da região. Então as pessoas que comerem, né, consumirem esses peixes, elas vão se contaminar com mercúrio, e ele é um metal acumulativo no corpo humano. Então, os prejuízos, eles são enormes. Quem ganha com isso? Só quem está exercendo a atividade ilegalmente. E é um exemplo do que vem acontecendo no Brasil ao longo dos últimos anos, onde a fiscalização é cada vez menor e o incentivo, não só ao garimpo,
né, praticado dessa forma no Rio Madeira, mas também em terras indígenas, ele vem crescendo, inclusive, por parte do governo, seja por ausência ou seja por discursos pró-garimpo ilegal, efetivamente. Muito bem, vamos continuar acompanhando aí o tema. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. E você pode acompanhar nossas conversas semanais que publicamos no jornal.usp.br e também no canal no YouTube. O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada. Uma boa semana a todos.